Como é que estão a família de vocês? Espero que estejam todos muito bem, guardados, né? Sem nenhum problema. E esperando em Deus que todo esse contexto dessa pandemia, a gente brevemente possa ter melhorado e, acima de tudo, né, ter extinguido toda essa situação para que de fato a gente possa voltar à nossa normalidade. Bom, eu venho hoje, né, aqui na nossa aula de hoje, no sábado, justamente para a gente atender, né, porque a aula do sábado é referente a uma segunda-feira, né, que a gente paga essa aula aí para poder compor a nossa carga horária. Então, ao invés de postar alguma coisa, né, lá no nosso grupo de WhatsApp, que eu acho que é extremamente enfadonho para a gente fazer, ficar a semana toda, né, fazendo essas atividades, e ainda no sábado a gente tem que fazer alguma atividade. Eu resolvi hoje corrigir a atividade que a gente postou nessa semana, né, essa atividade do livro, em que a temática é tempo e memória, e também falar um pouquinho, né, de um conteúdo novo também que nós iremos abordar na semana que vem. Aí a gente só vai só fazer a exposição sobre o conteúdo em si, né, e depois a gente responde as questões, tá bom? Então vamos iniciar nossa aula. Os meninos do sétimo ano, né, da nossa escola, né, estejam aí à vontade, né, para poder pausar, voltar, né, na aula, na videoaula é mais fácil a gente ter essa dinâmica, esse processo aí, justamente porque nos garante nessa essa possibilidade de rever, né, de reouvir aquilo que o professor está dizendo, tá bom? Então vamos lá. A gente postou essa atividade, né, que faz parte do encarte do livro, né, Diálogos entre Textos, e a gente, lembrando que o nosso texto das Olimpíadas de Língua Portuguesa, né, é um texto de memória literária. Isso daí vem justamente ao caso, né, vem casando com a nossa temática e com a nossa proposta, né. Então, aqui a gente apresentou uma tela do Salvador Dalí, né? Essa tela do Salvador Dalí, o nome chama-se Persistência da Memória, né? Então, aqui, né, vocês deveriam observar, né, como esse próprio enunciado coloca aqui, né? Que a gente deve observar a pintura e em seguida responder as questões que são propostas, né, prestando atenção nos possíveis significados de cada detalhe, né? E vamos observar cada um desses detalhes para ajudar vocês a entenderem bem, né? Percebam que aqui nós temos uma tela em que apresenta objetos que estão ali esmaecendo, que é como se estivesse murchando, né? Uma coisa assim. É interessante porque faz parte do movimento do surrealismo, né? O surrealismo tem essa proposta de criar imagens que, sob o ponto de vista da realidade, seria impossível a gente encontrar. Mas aqui tem, né? E é preciso a gente perceber. A gente vê em grande quantidade, nós vemos três relógios. A gente vê os relógios aqui, especificamente um que está nesse galho da árvore, outro que está aqui, né, ao chão, né, nesse outro objeto. Nós temos um que está em cima do peiturizinho aqui, né, esse em amarelo. E nós temos um outro, né, que é um relógio de bolso, né, que parece já muito antigo também, aqui colocado, certo? Então, na tela, talvez as imagens que mais chamem a atenção são justamente a dos relógios, tá bom? Então aí a gente pensa, né, em relação ao tempo, a propósito do tempo acabar, fenecer, esse tempo que vai derretendo, né, que vai esmaecendo, que vai desaparecendo, né? Então isso tem a ver com o passar do tempo e esse tempo que se passa e que se esvai, tá bom? Outro ponto que a gente coloca também, percebo lá no fundo, né, aqui no fundo, a gente percebe uma montanha, né, que tem ali como eu diria, né, que tem ali refletida em si a luz do sol, né? Me parece que essa cena que ela é pintada ou ela é idealizada mais ou menos ali no período da tarde, né, que é quando o sol está se pondo, né?
pela posição em que o sol bate, né, nessas montanhas aqui, né, nessas pedras aqui, dá para a gente perceber isso, né, que vai provocando essa sombra, né, esse ar aqui que a gente consegue observar. Então, a primeira questão, né, que foi proposta a gente deveria dizer o que mais chama na sua atenção na imagem. Daqui é pessoal. Você poderia, obviamente, ter colocado os relógios, pode ter colocado essa roupa que tá, esse objeto aqui, que a gente vai chamar de roupa, não sei bem o que está aqui, né, no meio, né, pode ser o pôr do sol, pode ser isso daí, né? Mas ideia pessoal, é cada um de vocês, alguns de vocês que já enviaram as atividades, a gente viu que conseguiram trazer com muita assertividade as coisas lá, né? A gente percebeu que teve uma tivemos boas respostas, na verdade, né? Então, a respeito da tela, que afirmações, na segunda questão, a respeito da tela, que afirmações são verdadeiras? Bom, a gente tem três afirmações, né? Na letra A, na letra B e na letra C. Muita gente ficou com dúvida nessa nossas questões aqui. Bom, aqui nós temos duas afirmativas que são corretas, né? Que é a letra B e a letra C, né? Então, aqui, ó, na tela aparecem apenas cenas e objetos que não existem na realidade. Obviamente que não, né? Aqui um relógio não aparece na realidade, não existe na realidade. A árvore não tem objeto, não é um objeto que aparece ou que pertence à nossa realidade. Então, a letra A está errada. Mas se eu julgo a letra B, ó, o quadro mistura cenas e objetos reais e outros que são produto da imaginação do autor. Obviamente, né? São fruto desse produto, são desse autor, da imaginação do autor, do Salvador Dalí. Por exemplo, esses relógios infláveis, né, que estão ali derretendo, não seria nem um derretendo, né, que estão ali infláveis, né, que estão flácidos, né, a palavra que eu estava buscando em si. E outros que são produtos da imaginação do autor, os reais, né, relógio é real, mas a forma como ele é retratado faz parte desse imaginário, dessa ficção que o autor tem. E na letra C, a imagem pode ser considerada uma mistura de sonho e realidade. Perfeitamente, né? Há essa fusão desses dois mundos, desses dois planos, o surrealismo, inclusive, ele se evidencia por trazer essa tentativa de fundir o mundo material com o mundo etéreo, com o mundo espiritual, com o mundo dos sonhos, essa realidade, esta extra-realidade, como alguns autores querem ou colocam também. Bom, então, eu posso dizer que a letra B e a letra C estão corretas, tá? Logo, né? Então, quem marcou B e C está correto, tá bom? Na letra C, que elementos você identifica na pintura? É uma resposta pessoal, mas ali, né? Esses elementos que você vai identificar na pintura, você tem que descrevê-los, né? Tivemos aí alguns probleminhas em relação a essa descrição que vocês deram, né, eu queria muito, né, que vocês identificassem elementos como o relógios amolecidos, flácidos, né, como que derretendo, cada um marcando uma hora diferente, né, percebam aqui que nesse relógio maior aqui, ele está marcando uma hora ali de 6 ou de 5 e pouco, né, quase 6 horas, né, ou praticamente 6 horas. O outro relógio ele está marcando um outro horário, né? Se a gente olha aqui, ó, esse outro relógio está marcando uma outra hora. E esse relógio de bolso não dá para a gente saber que hora é porque ele está fechado, tá bom? Mas é interessante que vocês pudessem falar desses objetos, descrevendo esses objetos, como é o caso do relógio. Mas também, mais à frente, a gente identifica, né? A gente encontra, na verdade. Então, a gente vê aqui nesse relógio de bolsa fechado, né? A gente vê aqui umas moscas, né? Você vê uma outra mosca aqui, né? Pousada no relógio, né? A gente vê uma árvore que está ali seca, retorcida, né? Também típica, por exemplo,
regiões que sofrem com a seca, com a falta de chuvas, né? No centro, né, da tela a gente pode ver o que parece ser o perfil de um homem, né? Isso daqui, né? E a gente pode ver ainda uma forma no chão, no centro da tela, né? Pode ser que seja, né, um homem aqui, porque tudo isso é relativo também, tá bom? Então, era o que vocês poderiam ter colocado, né? É uma resposta pessoal, mas aqui a gente dá aqueles indicativos do que vocês poderiam ter observado e descrito também como eles aparecem ali, tá bom? Muita gente não fez adequadamente esta nossa questão, tá bom? Bom, outra questão é a quarta questão, né? Que figuras buscam ser o centro de interesse da pintura? Obviamente, né, se você tem em maior quantidade, a, a gente vai ter o relógio, então obviamente é o centro de interesse, né? É o relógio, ou aquilo que ele significa, que é o tempo, né? Esse tempo que passa, né? Que se esvai, que corre. Então, em termos de figura é o relógio, mas em termos de sentido e significado, a gente pode dizer que é o próprio tempo, tá bom? Na quinta questão, a pergunta é que cores predominam na tela, né? Que efeitos essas cores provocam, né? A sugestão do nosso livro, a chave de respostas, né? A gente pode dizer que é o marrom, o amarelo, o bege. São possibilidades, né? Que compõem um cenário árido, né? Que é justamente a falta, né? De coisas, de aspectos que relacionam-se com a vida, né? Porque assim o verde tem a ver com de fato com a vida, com a diversidade, com a, fa, a flora, né? Então um verdinho, né, indica a vida, né? E aqui você percebe que a ausência dela, né? Então as cores aqui são justamente para indicar essa noção de que a vida aqui tá difícil, tá bom? Então inexiste no caso. Então marrom, amarelo e bege são os que mais se destacam, tá? A sexta questão ela pede que você procure o significado de persistência, né? E para vocês dizerem que relação ela tem o título da tela com os objetos apresentados. Bom, persistência significa constância, qualidade daquilo que persiste, que resiste, que perdura, né? A possibilidades que a gente pode, né, ter de como respostas é que esses relógios, né, sugerem há uma preocupação com o tempo que se derrete, que se vai, mas que precisa mas que persiste, né, em si na memória, ainda que de maneira fragmentada, né? Então, assim, o tempo e passa, né? Tal qual, por exemplo, a gente contar a história de São João do Soter, né? Obviamente a gente não vai lembrar de tudo, né? Os pais, os avós de vocês, por exemplo, não vão lembrar de tudo, de todos os pormenores, a maioria não, né? Mas há algo que vai persistir, que vai permanecer à medida que o tempo vai passar. Normalmente perdura aquilo que é mais importante, aquilo que é mais significativo para a memória coletiva. Mas existe dentro da coletiva, da memória individual de cada um, há aqueles pontos, aqueles acontecimentos, aquelas pessoas que vão perdurar, que vão persistir. Então, a persistência da memória é justamente dizer que, ainda que o tempo passe, ainda que ele se vá, né, há coisas, há elementos que vão persistirem, guardados ali em nossa memória, e que a gente vai levar conosco, né? É assim que acontece quando a gente cresce, por exemplo, quando somos adultos, né? A gente vai esquecer, ou então vai deixar ali para trás muitas das memórias que a gente tem de crianças, mas há algumas delas que vão persistirem em nossas lembranças, em nossas memórias, apesar que o tempo tenha passado, tá bom? A sétima questão, o que você achou do quadro? Que leituras você pode depreender das imagens retratadas? Depreender a gente sempre fala que é a mesma coisa que retirar. Eu não gostei das respostas que boa parte de vocês enviaram, né? Tanto o sétimo ano matutino quanto o sétimo ano vespertino, as respostas, elas da sétima questão, elas foram muito vagas e sinceramente eu não gostei, ainda que tenham sido respostas pessoais, eu devo respeitá-las, mas eu penso que essas respostas poderiam ter melhor
terem sido melhores elaboradas, como por exemplo, eh, falando sobre o que você achou do quadro, né, você poderia dizer: "Ah, eu achei o quadro, legal, eu não achei legal, né, porque não é instigante, né, ou achei legal porque traz, a histó traz as coisas, os objetos de uma forma que não são comuns, né, a maneira como são apresentados esses objetos eu achei interessante". Então você tinha que dar uma justificativa para dizer se é legal ou se não é legal, né, e aí eu não encontrei essas respostas em boa parte de vocês, tá bom? Das respostas de vocês. Que leituras pode depender das imagens retratadas, depender o que memória a gente pode retirar a partir disso, né, que 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 leituras a gente pode fazer a partir delas, né? A gente pode fazer leituras como essas que eu acabei de citá-las a vocês, né? Que apesar de o tempo passar, há coisas que ficam guardadas conosco, principalmente aquelas coisas mais importantes, né? Como é o caso de eventos significativos em nossas vidas, pessoas significativas. Por exemplo, se a gente perde algum ente querido, esse ente querido ele vai permanecer conosco durante muito tempo, né? Nós não vamos nos esquecer daquela pessoa porque é alguém significativo, ainda que o tempo passe, teime em tentar apagar alguma das nossas memórias, mas esse tempo, essas coisas importantes acabam por persistirem, né? Por permanecerem ali conosco, tá bom? Então, era basicamente isso que a gente esperava dessa atividade de hoje, né, que era que vocês pudessem, a partir dessa relação dessa imagem aqui, relacionar também com as Olimpíadas de Língua Portuguesa, que vocês pudessem analisar, ver, persistir. Eu espero que as entrevistas tenham sido colocadas na semana que vem. Eu vou também produzir um material para vocês em que ali era para eu ter colocado isso antes, mas seria basicamente um roteiro da entrevista, né? De como é que você vai tratar essa entrevista, né? Daquilo que você vai pegar e retirar lá, tá bom? E para poder construir o texto de memória. E lembrem, né? O texto de memória tem que ser feito, tem que ser colocado ali, tem que ser enviado para mim. Tem muita gente que ainda não enviou o texto de memória, tá? Muito bem. Bom, e agora a gente vai falar sobre os verbos, né, que compõem as narrativas, que compõem a nossa vida aí de estudante, né? É um conteúdo não muito simples, né, mas o verbo ele é indispensável para a nossa fala, para a nossa produção textual, para o nosso dia a dia, né? Então, primeira coisa, o que é um verbo? A gente já sabe disso, vocês já estudaram, estudamos verbos desde o do quarto ano do ensino fundamental. A gente estuda verbo. E o que ele é? O verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Isso daí vocês sabem, né? E os verbos, eles têm os chamados modos verbais. Os modos é como essas ações acontecem, né? No caso, o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. No modo indicativo, né, são ações que são feitas ou são indicadas como que um fato verdadeiro, né? Eu fiz, tu fizeste. Então, são ações, né, no modo indicativo, quando a gente fala que o verbo está no modo indicativo, eu estou dizendo que aquela ação realmente aconteceu, realmente acontecerá, ou realmente está acontecendo. Isso indica um fato certo. O indicativo indica um fato certo. Toda vez quando o verbo está no modo indicativo, ele está indicando então que aquele fato é um fato certo, verdadeiro. No modo subjuntivo, é supositório, quer dizer, supostamente algo pode acontecer, ou algo pode estar acontecendo, ou algo aconteceu. Supostamente, então indica uma incerteza, né? Uma imprecisão quanto à informação que está contida. E o outro é o modo imperativo. O que é o modo imperativo? É quando eu indico ordem, pedido, apelo, chamamento. Então, por exemplo, são os verbos que a gente recebe quando nossa mãe diz: menino, vem aqui. Fulano, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, é no modo imperativo, que indica ordem, chamamento, apelo, tá bom? Então, dito isto, né, vamos ver então nessas questões aqui que vocês irão, obviamente, responder, que a gente vai colocar para vocês.
Leia o poema. Pretensão. Eu quero um grande amor, tá bem? Pode ser pequeno, ok? Mas que seja de verdade. De mentira também serve, mas que dure bastante. Aceito um rapidinho, entre o nada e qualquer coisa. Meu coração dança miudinho. Ulisses Tavares, né? Esse eu poético, ele está à procura de quê, né? Ele está à procura de um grande amor, né? Como deve ser o que ele procura, né? Como deve ser esse amor? Esse amor, ele poderia ser pequeno, mas que seja de verdade, que seja um amor verdadeiro. Isso é o que interessa, isso é a principal evidência, né? Ele também fala que esse amor ele pode ser, ele prefere que dure bastante, mas pode ser um amor passageiro, assim como pode ser um amorzinho de mentira também, de leve, né? Ele diz que pode, né? Mas ele aceita, na verdade, ele aceita o amor. Ele quer. O ideal é um grande amor. Mas se for pequeno, beleza. Quer que seja de verdade. Mas se for de mentira, ele também aceita. Ou seja, no final das contas, ele procura um amor. Não importa a qualidade ou as características que esse amor possui. Tá bom? Então o eu poético ele está à procura desse amor. E como é que ele deve ser? Deve ser amor. Deve ser o amor que ele procure e encontre. E, na verdade, quando ele diz que pode ser isso, pode ser aquilo, ele não está buscando um amor específico, ele está procurando um amor. Não importa de qual jeito ele seja. Tá bom? E aí, que verbos, que palavras, né, dão esse indicativo, né? Nesse poema são utilizadas formas verbais por meio das quais o eu poético quer indicar ao leitor que fala de coisas que para ele são certas. Releia o poema e identifique quais das formas verbais utilizadas indicam certeza, né? Indicam certeza quero, pode, serve, aceito, dança, né? Então, são verbos que estão no modo indicativo, tá bom? Então, que indicam uma certeza. Todas as vezes quando eu uso esse modo verbal, eu estou indicando uma certeza. Então, o eu lírico, a certeza que ele tem são essas: de querer, de poder, de servir, de aceitar e de dançar, tá bom? Duas das formas verbais utilizadas no poema aparecem em versos que indicam coisas que podem ou não acontecer. Então, quais são elas? Seja e dure. Olha aqui. Eu quero um grande amor, tá bom? Pode ser pequeno, mas que seja de verdade. Ele não está afirmando que é de verdade. Ele está dizendo que está querendo que seja, né? Que seja de verdade, tá? Que dure. Ele não está afirmando com certeza que irá durar. Tá? Que dure, que seja. Que eu faça, que eu venha, que tu ouça. Né? Mas ele não está dizendo, né, um fato certo aqui. Então, qual é o modo aqui? O modo desses verbos está no modo subjuntivo. Você considera que ao utilizar essas duas formas verbais, o poeta quis expressar dúvida, uma condição ou um desejo de que algo realmente aconteça? Ora, que seja. Então, quando eu falo que seja, que dure, é o meu desejo. Isso não quer dizer que irá se efetivar, tá bom? É um desejo, obviamente, tá bom? E aí vocês vão ler essas outras questões, né? Estão aqui só para a gente fechar aqui esse entendimento. Então, o modo, as flexões de modo em língua portuguesa são essas que a gente acabou de citar: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, né? O indicativo indica certeza de um fato que acontece, que aconteceu ou que irá acontecer, né? O modo subjuntivo indica algo que pode ou não acontecer em algum tempo, dependendo das condições. Indica, em geral, possibilidade, dúvida ou hipótese, né? E o modo imperativo expressa ordem, conselho, pedido, convite, orientação, proibição. Tá bom? Tá ok? Diante disso, a gente vai deixar essa atividade. Não se preocupe em fazê-la, né? A gente está falando da página
Deixa eu só olhar aqui. A gente está falando da página 69 e da página 70, né? Então, 70, 71. Então, calma, né? Muita calma nessa hora, eu não vou passar tudo isso, tá bom? Mas lá na aula de segunda-feira eu vou deixar isso já expresso, o que que vocês terão que fazer, tá bom? Não esqueçam de fazer as aulas de você, as nossas, de enviar o texto de memórias. Eu volto a lembrar, a gente já está no mês de junho, então eu já vou colocar a nossa nota do mês de maio, lançar a nossa nota. Eu preciso que vocês enviem os textos de vocês para que a gente possa lançar essas notas, tá bom? E tem gente que ainda não enviou nenhuma das atividades, nenhum dos textos que eu pedi, né? Fazer o relato de memória. Eu pedi, a última vez que eu falei sobre as memórias literárias, eu falei que vocês deveriam fazer uma entrevista, né? Depois dessa entrevista, vocês deveriam anotar, e a partir dessa entrevista vocês iriam construir uma história mediante aquilo que foi falado para vocês nessa entrevista, tá bom? Contando essa história como se fosse a própria pessoa contando, tá bom? Então, gostaria que vocês me devolvessem essa atividade aí o quanto antes, senão ficarão sem nota, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau. Bom dia a vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.